A paz seja contigo, meu amigo e irmão. Que Deus o abençoe e te guarde e que você seja um estudante, um pesquisador das Sagradas Escrituras. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E o tema de hoje: o que é um profeta? Cria tantas ideias as denominações religiosas para que o povo não vá em busca das Escrituras Sagradas e examine a palavra de Deus e possa enxergar o que é uma verdade bíblica. Primeiro ponto, nós temos que entender que a palavra profeta, ele significa, do hebraico, nabi. E ele quer simplesmente nos apresentar que ele é um porta-voz. Ele é um porta-voz do Senhor. Deus fala por intermédio do profeta. Mas como eu vou saber se esse profeta é do Senhor ou não? Só se eu estudar a Bíblia. Se eu não estudar a Bíblia, eu não vou saber identificar se ele é um profeta do Senhor ou não, porque há muitos falsos profetas que enganam as pessoas. Por isso Jesus disse: examina as Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna, e são elas que me testificam. Jesus diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Então, há muitos falsos profetas no mundo. E muitos são enganados porque não estudam a Bíblia. Esta é a condição. Se eu quero saber a verdade, e se eu quero saber se alguém está pregando a verdade, eu tenho que ir na raiz, e a raiz é a palavra de Deus. Por isso ela continua sendo lâmpada para os pés e luz para o caminho. De todo sincero e verdadeiro pesquisador não será enganado pela astúcia do maligno. Porque a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz, seus ministros e ministros de justiça, e se possível enganaria até os escolhidos. Então, a maneira que as pessoas querem provar que um verdadeiro profeta ele tem que ficar sem respirar, ele tem que ficar em êxtase. Isso não é prova que ele é um profeta, gente. Um profeta tem que estar em harmonia com o que a Bíblia nos ensina. Esta é a condição que Deus deixou para o seu povo. Por isso Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Então vamos entender um pouco o que é profeta. E vamos ver vários homens na Bíblia Sagrada que eram profetas e que não tinham nenhum desses requisitos que as pessoas querem ensinar agora. As 10 maneiras de identificar um profeta. Isso não funciona, gente. A maneira de você identificar um profeta é pela palavra de Deus. Se o que ele ensina não estiver em harmonia com as Sagradas Escrituras, ele é falso. Ele é mentiroso, o que ele está pregando. Ele não está pregando a verdade. Ele não está defendendo o reino de Cristo. Então é falso. Então vamos ver alguns profetas na Bíblia, que as pessoas não comentam, mas ele é profeta. Está escrito na Bíblia que ele é profeta, que ele era um porta-voz do Senhor. E qual o significado da palavra profeta no hebraico? No judaísmo e em hebraico, a palavra é nabe, ou porta-voz. Tradicionalmente se traduz como profeta. A segunda divisão da Bíblia hebraica para a Torá é Nevim, ou Ketuvim. É dedicado aos profetas hebreus. Significa de nabe, talvez descrito como em Deuteronômio 18, que lá fala na profecia de Deuteronômio 18, falando disso, do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que Jesus Cristo era um profeta? Ele também era profeta. A Bíblia apresenta, e os discípulos mesmo falaram dele como profeta. E aquele que não visse esse profeta morreria. Então ele era um embaixador. Ele era o porta-voz de Deus na terra, o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus foi um profeta. Então nós temos que ver vários pontos na Bíblia Sagrada para entender o que é um profeta. Porque as igrejas colocou as ideias, algumas denominações colocam como se estivesse falando a verdade. Não é verdade, amigo e irmão. Você vai conhecer o verdadeiro profeta pelo estudo das Sagradas Escrituras. Se ele está falando a verdade ou não.
que como homem, todo homem é falho e pecador. Há erro no homem, há fraqueza. O profeta teve fraqueza, teve erro. Mas a palavra de Deus nunca foi errada, sempre perfeita. Vamos conhecer um profeta, que é o nosso pai da fé, Abraão. Está no livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 7. Depois do rei ter pegado Sara para levar para como se fosse sua esposa, Deus veio em sonho ao rei e disse: olha, não envolva com esta mulher, porque ela é casada e este homem é um profeta. Vamos ver o que disse Gênesis, capítulo 7, verso 20. Capítulo 20, verso 7. Agora, pois, devolve a mulher deste homem, ele é profeta, intercederá por ti, para que vivas. Mas se não devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Abraão, então, era um profeta? Sim, ele era um profeta. Ele falava, ele testemunhava de Deus, ele era fiel em obediência às leis e mandamentos do Senhor. Então, um verdadeiro profeta, ele tem que estar em obediência com as leis e mandamentos de Deus. Esse é um ponto de identificar um profeta. Vamos ver outra passagem na Bíblia que nos fala também de um profeta. Moisés. Moisés também era um profeta. Arão também era um profeta. Temos que entender a Bíblia, amigo e irmão. A nossa falha, nossos erros, é de não estudar a palavra de Deus. Diz a Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás a teu irmão. Ele será o teu porta-voz diante de todo o povo. Um profeta, então, ele é o porta-voz. Um profeta, ele é responsável para dar a mensagem de Deus. Esse é o trabalho. Esta é a obra de um profeta. Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor lhe respondeu: eis que te encherei do poder de Deus perante Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Deus encheria Abraão a Moisés de poder. Moisés transmitia a palavra a Arão, e Arão seria o porta-voz, ou profeta perante Faraó. Então vamos estudar a Bíblia para não ficar equivocados, gente. Vocês erram porque não estudam a palavra de Deus. Prosseguindo no livro de Números, diz o seguinte: Josué viu várias pessoas cheias do poder de Deus e falando da grandeza de Deus. E veio até Moisés dizer: olha, Moisés, esse povo está falando de Moisés. Disse: olha, por que você está com ciúme? Quem dera que todas as pessoas fossem profeta do Senhor. Ou seja, que todos fossem porta-voz do Senhor. Nota o que diz no livro de Números, capítulo 11, verso 29. Contudo, ponderou-lhe Moisés: estás ciumento por minha causa? Que bom seria que todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas, e que Yahvé depositasse seu espírito sobre eles. O que Deus mais quer, meu amigo e irmão, é que todos os seres humanos fossem o seu porta-voz, fosse testemunha dele neste mundo, pregando a mensagem de salvação, ser um representante de Deus, transmitindo a palavra do Senhor. Por isso o Senhor Jesus disse no Evangelho de São João 17:17, santifica-os na verdade, pois tua palavra é a verdade. Então, quando você diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a alguém, você está sendo um profeta, porque você está pregando o que está escrito, você não está expondo as suas palavras, mas a palavra do Senhor. Então você torna um porta-voz do Senhor. Então você é um profeta. Então nós vemos João Batista era profeta, Elias era profeta, Eliseu foi profeta. E aonde você viu alguma passagem na Bíblia dizer que João Batista ficou em êxtase, que João Batista ficou sem respirar? Aonde você viu que Abraão era profeta e que ele fez isso? Então essas provas, irmãos,
Nós temos que entender, nem todas as provas, que alguns comentam que são 10 provas para mostrar que é um verdadeiro profeta, nem todos os profetas utilizaram destas provas. E eles eram verdadeiros. Você vai me dizer que João Batista não foi um profeta verdadeiro? Sim. Elias foi um profeta verdadeiro? Sim. Eliseu foi um profeta verdadeiro? Sim. E ele tinha essas 10 características para provar que era um verdadeiro profeta? Não foi apresentado na Bíblia nenhuma passagem que ele tinha essas 10 características. Então a característica de você saber se é um profeta verdadeiro, você está de acordo com a Bíblia Sagrada. Por isso, se você não é estudante da Bíblia, você será enganado pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. Por isso é um dever seu estudar a Bíblia e conhecer o que é verdade. Por isso a Bíblia Sagrada nos apresenta algo mais importante ainda, para que você não seja enganado. Se você não estuda a Bíblia, você vai ser enganado. Por que ser enganado? Porque você vai buscar conhecimento em pessoas que não têm vínculo com a palavra de Deus. Nota o que diz o livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: quando vos disseres, ide consultai algum médium, e que fale com os espíritos e adivinho, ou alguém que saiba murmurar encantamento, quanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos? Então, quando alguém vai buscar aos médios em busca de aconselhamento, consultar os mortos, isso tudo é erro. Isso é ir atrás de um falso profeta, porque a Bíblia não aprova essa conduta. Então você tem que ir para as Escrituras para saber definir o que é verdade. E a Bíblia nos responde ainda no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Responderei o que se deve fazer. Consulte a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com estas palavras, certamente jamais poderão ver a luz. Então, quando eu vejo as pessoas quererem apresentar o profeta com 10 requisitos, que nem todos os profetas usaram esses 10 requisitos. A maneira de eu identificar se um profeta vem do Senhor ou não é pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não tem como você identificar se o profeta é verdadeiro ou não. Porque as pessoas podem muito bem, Satanás se transformar em anjo de luz. Ele pode fazer todos os demais eventos, que ele tem essa capacidade de enganar. Mas se você não estuda a Bíblia, você vai ser enganado por Satanás, imaginando que ele é um profeta do Senhor. Porque ele se transforma em anjo de luz e seus ministros e ministros de justiça, diz a palavra de Deus. Então, se você consulta um médium, você está errado. Se você confia num pastor, um bispo, num padre que está falando, mas se o que ele prega não estiver de acordo com a lei e o testemunho, é mentira. É um falso profeta. Porque o verdadeiro profeta, as suas palavras têm que estar em harmonia com a palavra de Deus. Tem que estar em perfeita harmonia com a verdade do Senhor. Porque se ela não estiver em harmonia com a Bíblia Sagrada, é mentira. Por isso aqui o Senhor Jesus Cristo, no livro de Marcos, capítulo 12, verso 24, Jesus demonstrou às pessoas. Por que as pessoas não identificaram Jesus como profeta de Deus, como o Salvador? Porque negligenciaram o estudo da Bíblia, acreditaram nos rabinos, acreditaram nos mestres religiosos, nos fariseus, nos saduceus, porque confiaram no homem, e maldito o homem que confia no homem, e aparta o seu coração do Senhor, como está no livro de Jeremias 17, verso 5. Então o Senhor Jesus respondeu. Então Jesus vos demonstrou, não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é o erro da humanidade.
É por isso que a igreja está cheia de pessoas enganadas que vão para o inferno. Sabe por quê? Não estuda a Bíblia por si mesmo. Não pesquisa as Sagradas Escrituras. Não busca conhecer a lei de Deus, o fundamento do governo do Eterno. Diz mais ainda no livro de Oséias, capítulo 8, versículo 12. Ora, eu mesmo lhe escrevi repetidas vezes muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá, lei, mas o povo os rejeitou como se fosse complicado e não tivesse valor. Então, se eu rejeito a lei do Senhor, não vou ver a alva, não haverá luz para mim, vou estar em trevas. Porque no Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, não ser enganado por nenhum profeta, ou seja homem, ou seja uma mulher, seja quem for. Se eles não batem de acordo com as Sagradas Escrituras, não se encaixa dentro, são falsos. Mas quando se encaixa com a Bíblia Sagrada, então as palavras deste homem ou desta mulher, eu devo examinar e dar crédito, porque são as palavras do Senhor. Então eu preciso estudar a Bíblia. Se eu não estudar a Bíblia, serei totalmente enganado pelo poder do mal. Por isso, diz ainda no livro de São Mateus, capítulo 22, verso 29, diz o Senhor. Então Jesus lhe esclareceu, vós estáis equivocado, por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você não conhece a Bíblia, então você vai acreditar nas fantasias e nas mentiras que é pregado por pastores, é pregado por mestres religiosos, é pregado por todas as espécies de denominações, porque você negligenciou aquilo que te daria luz, que é a palavra de Deus. Se ela é lâmpada e se ela é luz, então não deixaria você no engano. Este é o mal que tem predominado sobre os corações das pessoas. E o Senhor Jesus Cristo alertou ainda muito mais ainda no Evangelho de São João 5,39. Vós examinas criteriosamente as Escrituras, porque julgas ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. A Bíblia dá testemunho do que se prega. Se a pessoa está pregando algo que não está em princípio com a Bíblia, ele é mentiroso. Ele não está pregando a verdade. Então, ele é um instrumento do mal e não do bem. Então, a Bíblia é a regra de fé e esperança para todos aqueles que querem buscar a verdade na palavra de Deus. Assim também, no Evangelho de João, capítulo 20, verso 9, nos diz assim: contudo, eles ainda não haviam entendido o que, de acordo com as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Se eu quero saber o que é verdade, é somente pelas Escrituras. Os discípulos erraram e não compreenderam o que estava acontecendo porque negligenciou esse exame. A mesma falha está em você, está em mim, está em cada um que negligencia o estudo da palavra de Deus. Por isso eu te aconselho a você, meu amigo, irmão, irmã, seja como os bereanos, seja um pesquisador da Bíblia. Se alguém te prega a palavra, examine se o que ele está pregando está em princípio e regra com a palavra de Deus. Se estiver, acata. Se não estiver, rejeita. Porque diz a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse, dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então, as pessoas só são enganadas porque não estudam a Bíblia. Só são enganadas pelos falsos profetas porque não vão às Escrituras Sagradas. É importante nós analisarmos muitos pontos nas Sagradas Escrituras para saber em que caminho nós estamos, já que Satanás se transforma em anjo de luz, seus ministros e ministros de justiça. E somente a Bíblia ela é luz para nós. Por isso aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, referindo a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois havia
o povo rejeitado o profeta, o Senhor Jesus. E diz aqui, referente a ele, diz nos escritos de Moisés, diz assim: Portanto, vou suscitar entre eles um profeta, como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, ele lhe comunicará tudo e que eu lhe ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo pedirei conta. O Senhor Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que estás no céu. E Jesus deu testemunho, ele apresentou. Jesus curou, Jesus ressuscitou. E mesmo assim, para muitas pessoas, Jesus era um falso profeta. Por que para muitas pessoas Jesus era um falso profeta? Porque eles não examinaram as Escrituras para ver a verdade de que as Escrituras falavam do próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Da mesma maneira hoje, muitos podem falar a ti a verdade e você, por não examinar, vai negar esta verdade por achar que é um falso mensageiro. Eu te aconselho que estude a Bíblia. Peço que não confie em mim. Peço que vá às Escrituras. Que puedes ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Peço que você seja como um bereano. Ouve de bom grado, examine e pesquise para que tu não seja enganado, meu amado amigo e irmão. Que Deus tenha misericórdia de você, de cada um de nós. E pense bem, a regra de conhecer um profeta é pela palavra de Deus. Porque os 10 sinais que muitos estão pregando no YouTube, falando, nem todos os profetas fizeram esses 10 sinais. E não deixaram eles de ser profeta do Senhor. José foi um profeta do Senhor porque ele profetizou o que haveria de acontecer no Egito. Abraão foi um profeta do Senhor. Elias foi profeta do Senhor. João Batista foi profeta do Senhor. Então nós temos que deixar que a Bíblia nos responda para que nós não sejamos enganados pelas religiões, pela maneira que os homens pensam. Mas sim, assim diz as Sagradas Escrituras. Esse é o nosso dever. Essa é a nossa obrigação. Então, quando ouvir alguém pregar a palavra, examina-o se a palavra que ele prega está em perfeita harmonia com as Sagradas Escrituras. Se está em perfeita harmonia com a palavra, com as Sagradas Escrituras, acata as Escrituras. Mas não confia no homem. Confia nas Escrituras, que é a palavra de Deus. Esta é a regra para todos que quiserem herdar a vida eterna. Porque quando eu confio no homem, eu aparto o meu coração do Senhor. Mas quando eu confio em Deus, eu me afirmo na rocha que é Cristo. Balaão, ele pregou, mas ele não foi um homem íntegro a Deus. E se você fosse ouvir a voz de Balaão sem examinar as Escrituras, você estaria perdido. Mas se você examinar as Escrituras, você ia ver o princípio positivo daquele homem. Ele pode ter pregado a verdade e se perdeu, mas a verdade continua sendo a palavra de Deus. Isso que é importante nós entendermos. Então você tem que se segurar na palavra de Deus, não na palavra dos homens, que os homens mudam. É importante que cada um veja as Escrituras como de fato ela é. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, grato sou pela tua bondade e misericórdia. Perdoa os nossos pecados, que são muitos. Peço que salve, Senhor, toda a minha família, meus irmãos, amigos, meus filhos, cada um de nossos amigos que ouve esse vídeo e áudio, possa tomar a decisão de te servir de corpo e alma e espírito. É que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, que vive e reina por toda a eternidade, Senhor. Perdoa os meus pecados, que são muitos. Em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém.